Salve os amados irmãos, com a graça e a paz de nosso Deus. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do nosso Senhor com os queridos irmãos e convidamos os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses. Estamos dando continuidade aos estudos, às exposições em Colossenses. Hoje, Colossenses, capítulo 1 e os versos de 13 a 23. É um texto um pouco longo, mas pretendemos transmitir uma reflexão que seja para a edificação das nossas vidas. Mas antes, convido os irmãos a orarmos ao nosso Deus, pedirmos ao Senhor a iluminação e assim para podermos transmitir a palavra do nosso Deus de maneira que a voz de Deus ecoe aos nossos corações. Oremos. Grandioso Deus, Pai eterno, invocamos o Teu nome neste momento para Te agradecer pelo privilégio que temos de ter contato contigo quando oramos, quando ouvimos a Tua palavra, lendo a Tua palavra, refletindo, meditando na mesma. Pedimos a Tua iluminação, Pai, de maneira que a Tua palavra ela possa encontrar guarida em nossos corações, tanto a começar de mim, que aqui estou para transmitir, como de cada um dos Teus filhos, daqueles que ouvem esta palavra agora. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Colossenses 1, de 13 a 23, que assim diz a palavra do nosso Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os irmãos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, quando nos deparamos com esse texto, qual acabamos de ler, percebemos a primazia de tudo, ou melhor, a primazia de Cristo em tudo o que diz respeito à obra criadora, sustentadora e redentora de Deus em nossa salvação. Surge um questionamento. Poderíamos então nos perguntar, o que isso tem a ver com o combate às heresias e aos falsos ensinos das tradições judaicas e das crenças greco-romanas? Você pode conferir isto no capítulo 2, e os versos 16 a 18, como de 20 a 21. A resposta a este questionamento é a seguinte: poderíamos conhecer muito sobre seitas, heresias, sobre falso ensino, termos mestrado e doutorado na área, em seitas e heresias, mas se não conhecemos o verdadeiro, jamais vamos identificar o que é falso. Portanto, partimos do princípio aqui, começamos com a chave, que é o verdadeiro, para poder conhecer o que é falso. Portanto, o senhorio de Cristo é a solução tanto para os problemas dos falsos ensinos e heresias, como para todo o problema da humanidade, que está debaixo do pecado
e de suas consequências. Paulo começa declarando que Cristo é o Senhor da nossa redenção. Hoje o nosso tema é a excelência de Cristo. E nós vamos apresentar a excelência de Cristo através do senhorio de Cristo. Paulo começa dizendo que Jesus Cristo é Senhor da nossa redenção. O Senhor Jesus se submeteu às autoridades das trevas, ao império das trevas, para vencer as próprias trevas, ressuscitando dentre os mortos e transportar-nos para o reino do Filho do seu amor. Deus forma em nós, ou melhor, através de seu Filho, Deus nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino de seu Filho. O texto, quando diz o império, está falando da autoridade. Então, quando o Senhor se entrega às autoridades romanas e sofre na cruz, e assim até a morte, ressuscita, ele vence a morte, que é a consequência do pecado, todo o império da morte, o império do pecado, e assim ele faz conosco também, aqueles que em Cristo creem. Ele transporta, ele remove, tira do império de Satanás, do império do pecado, do império da morte. Assim nos diz o texto. E em segundo lugar, o verso 15 diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O texto está dizendo que Jesus Cristo, ele é quem revela a Deus. Ele é a imagem, a expressão exata do ser de Deus. Como diz em Hebreus 1:3, Cristo é a revelação perfeita de Deus. Como em Hebreus também 1:1, tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje fala por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, ninguém fala melhor ou revela melhor a Deus do que o Senhor Jesus Cristo. Em João 1:18 diz que Jesus Cristo é o Deus unigênito, é o Filho unigênito, o único gerado, o Filho eterno de Deus, gerado do Pai, revela o Pai. Ele é o critério de toda a revelação de Deus. Não há revelação fora de Jesus Cristo. Em João 14:6-9, e especialmente o versículo 9, o Senhor diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo é o modo único e perfeito de revelar o Pai. O único modo de ver a Deus, o Deus invisível, o Deus que é Espírito, é através do Deus visível, encarnado, que é Jesus Cristo. A imagem perfeita, o esplendor exato da glória de Deus. Ele é o Senhor da revelação. Não há revelação à parte de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o revelador perfeito de Deus. E quando a gente pensa em Cristo como um revelador perfeito de Deus, podemos lembrar do que o apóstolo João fala na sua primeira epístola às igrejas da Ásia Menor. Naquele texto, João diz que conhecemos a Deus somente por meio do Filho. Então não tem outro meio de conhecermos a Deus. Portanto, quem nega o Filho, nega a Deus. E não há outro meio da igreja nascer ou de alguém nascer de novo, fazer parte da criação, recriação de Deus em Cristo Jesus, senão por meio de Cristo Jesus. Vamos pensar ainda em Cristo Jesus, o nosso Senhor, como o Senhor da providência. Ele não é apenas Deus não é apenas o Criador. Ele é o Deus da providência. Ele sustenta todas as coisas. Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele as sustenta. Você pode ver comigo o verso 17, que diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja,
O Senhor é o Deus que cria e é também o Deus que sustenta. É o Deus que providencia. Ele não foi criado, como já vimos antes. O Deus unigênito não significa que ele foi criado, mas que ele é o responsável e primogênito, o primeiro que nos representa. Como na ressurreição ele é o primeiro. Então ele não foi criado, mas é antes de todas as coisas. Tudo existe e subsiste por meio dele. As coisas depois de criadas precisam continuar a existir. Então quem concede poder para a criação subsistir, senão Cristo? Ele é o mantenedor, o sustentador da criação, de todo o universo. É Cristo Jesus. Paulo ainda apresenta Cristo como o Senhor da igreja, a cabeça da igreja. Veja o verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é Senhor da redenção, ele é Senhor da nossa salvação, ele é o comando. Mais do que chefe, a ideia de o cabeça é de chefe, mas aqui diz a cabeça. Pensa no organismo, a cabeça é o conceito orgânico de organismo. Ele é quem comanda o corpo, a igreja. Então a igreja, sendo conduzida pelo comando de Cristo Jesus, ela é uma igreja ajustada, saudável. A cabeça é Cristo Jesus e seu corpo é a igreja. Ele é a cabeça, como também do corpo, como também é da igreja. O Senhor é aquele que governa a sua igreja, que dita as normas para ela, mas é também aquele que a alimenta de forma orgânica. Jesus é a plenitude de Deus, que se manifesta e se revela na igreja. A igreja do Senhor deve viver de modo a revelar Jesus Cristo, pois ele é o seu cabeça e ao seu Pai celestial. Ela faz isso quando vive em harmonia, em santidade, como diz o próprio apóstolo Paulo. Ainda nós encontramos a excelência, a supremacia de Cristo Jesus aqui no verso 18, quando pensamos que Jesus Cristo é o Senhor da ressurreição, o primeiro dentre os mortos. É o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. É o Senhor da nova era, da era da ressurreição, Senhor da nova criação, Senhor do novo mundo, para assim um dia estarmos com o Senhor no novo céu e na nova terra. É o Senhor escatológico, diríamos assim, Senhor do novo mundo vindouro. Quando Paulo pensa aqui que ele é o primogênito de entre os mortos, ele está apontando para o futuro, quando a ocasião da ressurreição, o Senhor Jesus é o primeiro a ressuscitar, ou melhor, já ressuscitou, e assim os crentes ressuscitarão e os que estiverem vivos serão arrebatados. Ele é o primogênito da ressurreição. O Senhor ainda, ele é primogênito na reconciliação da paz, ou seja, ele é Senhor na reconciliação da paz. Não tem outro meio, de forma alguma, do homem chegar-se a Cristo, a Deus, senão por meio de Jesus Cristo. É Ele quem providencia e é Ele quem opera a reconciliação por meio da cruz. Por meio da cruz, Cristo reconcilia os perdidos, não a todos, mas aqueles que creem no Evangelho, pela operação do Espírito Santo, aos estranhos, aos inimigos, praticantes das obras más, como diz o texto, ou seja, aos ímpios, pecadores. Eles creem no Evangelho e são firmados nele para a redenção. Quando apresentamos Jesus Cristo aqui como Supremo, como Senhor da criação, da providência, da igreja, Senhor da ressurreição, Senhor da reconciliação, nós estamos dizendo que a igreja existe por causa de Cristo.
E tudo acontece por meio de Cristo. E Cristo, ele tem a primazia na igreja porque a igreja, ela nasce por meio dele, depende dele. Ele é a cabeça da igreja e ela é o seu corpo. Concluindo, ter Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas é a solução para vencer os falsos ensinos e o problema do pecado e todos os males decorrentes do pecado de Adão. Portanto, a ele toda a glória. Seja Cristo exaltado e a igreja do Senhor edificada em Cristo Jesus. Não há outro meio, meus irmãos, para vencermos o pecado, para vencermos os falsos ensinos, senão através do conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos orar encerrando. Deus querido, nosso Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bondoso para conosco, porque o Senhor se revelou e continua, Pai eterno, falando conosco e dirigindo as nossas vidas. Nós te pedimos, fala conosco de maneira que, ao ouvir a tua voz, também encontremos do Senhor poder para vencer não só os falsos ensinos, mas os pecados, e assim vivermos de maneira santa, como igreja do Senhor Jesus Cristo, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.